Terça-feira, dia 24 de fevereiro de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo aqui do canal Terra Brasilis News. E eu quero começar pedindo somente uma vez, por gentileza, deixem os likes no canal, se inscreva se você ainda não se inscreveu e ajude o canal a prosperar, certo? Assim eu posso trazer notícias como estas. Como conversamos ontem, não é então que um grupo respeitável de entidades jurídicas, acadêmicas e institucionais resolveram acordar inspirados e lançarem o manifesto pomposamente intitulado de Ninguém está acima da lei? Pois é, só agora que eles descobriram isto. Isto mesmo, o documento será lido com toda a solenidade possível, toda a pompa, no próximo dia 2 de março, lá na tradicional Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco, né? Aquele cenário clássico onde discursos ganham eco, ganham aplausos daquela turminha militante de esquerda, daqueles artistas à la Rouanet, né? Mas claro, com muita fotografia institucional para a posteridade. Só que desta vez pedindo o quê? Em outras palavras, pedindo para que os ministros do Supremo Tribunal Federal pisem no freio, porque ninguém está acima da lei. Mas nós, conservadores, bolsonaristas, já vínhamos alertando sobre isso, olha, desde quando começou o governo de Jair Messias Bolsonaro. Agora, o curioso é que aqui começa o verdadeiro me engana que eu gosto. Porque o conteúdo do manifesto parece exigir respeito à Constituição. Mas essas próprias entidades a desrespeitaram durante todos esses anos até agora. Até que o sistema financeiro começou a ficar incomodado e começou a apontar caminhos para que a própria esquerda começasse a pisar no freio e começasse a preparar o terreno para expurgar quem está atrapalhando. E esses nomes já são conhecidos. Ora, defender que ninguém está acima da lei nos parece óbvio demais. É a mesma coisa que dizer que a chuva molha. O ponto intrigante é o timing, o tempo, o momento dessa súbita iluminação republicana. Porque durante anos, quando o alvo das críticas institucionais era Jair Messias Bolsonaro, o clima era outro. Naquela época eles festejavam, davam risadas, quando a esquerda lançava posts com a cabeça de Jair Bolsonaro, como se fosse uma bola de futebol, quando mostravam Bolsonaro caído na estrada, falecido depois de uma queda na moto, e vibravam com isto. Naquela época, parece que todo mundo estava dentro da lei, não é verdade? E ainda por cima, naquela época, qualquer cidadão que ousasse questionar decisões do Supremo era imediatamente removido do ambiente saudável, salutar da democracia brasileira e promovido ao inimigo da democracia, conspirador autoritário ou ameaça institucional ambulante. Parece que todos os conservadores estavam procurando um táxi para promover um golpe de Estado. E veja que coincidência, muito interessante. O despertar republicano agora acontece justamente no momento em que o feitiço se vira contra o feiticeiro, onde a criatura se volta contra o Criador. E diante disto, eles não sabem como se defender. Mas nos bastidores, o comentário corre solto. Ou melhor dizendo, corre solto. Não se trata exatamente de uma mudança de valores, mas de mudança de posição no tabuleiro político brasileiro. Quando o poder concentrado servia como instrumento contra os adversários políticos corretos, era celebrado como defesa da democracia. Agora que o mesmo mecanismo começa a gerar insegurança institucional,
mais ampla, surge o manifesto, o seminário, o discurso grave e a leitura solene lá no Largo de São Francisco. No fim das contas, o manifesto Ninguém Acima da Lei acaba revelando algo ainda mais interessante do que sua própria mensagem. É como aquele camarada que sempre desconfiava que era traído pela mulher, pela companheira, né? Mas só se incomodou de fato quando descobriu que o camarada estava usando seu chinelo. É mais ou menos assim, né? Mas claro, oficialmente, tudo não passa de uma coincidência histórica. Afinal, como dirão nos corredores elegantes aí dos porões de Brasília, após a leitura do documento, tá, vai ficar aquela imagem de que somente serviu para se firmar um compromisso eterno com a democracia. Ainda que esse compromisso tenha chegado alguns anos atrasado. Ou seja, vai ser somente uma festa de blá 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 para dizerem que estão preocupados, que estão zelosos com a nossa Constituição, quando na verdade nada mais é do que um movimento político para tentar acalmar os ânimos, baixar a poeira, enganar a visão do povo, acreditando que aquilo é um movimento para resguardar a nossa democracia, quando na verdade é a manutenção dos mesmos no poder. Nada além disto. Agora, enquanto tudo isso está sendo montado para dia 2 de março, o brasileiro que está tentando se recuperar aí do feriadão de carnaval e tendo que agora pagar as contas, né, que criou nesses dias, sem pensar no amanhã, porque depois é que a bomba vem, né? Gasta-se à vontade, depois não sabe o que fazer. Mas a verdade é que o Brasil voltou à sua realidade. E lá em Brasília, hoje aconteceu uma reunião discretíssima, daquelas que no idioma político nacional significa o seguinte: tem coisa grande acontecendo. O ministro André Mendonça recebeu alguns delegados da Polícia Federal do Brasil para uma conversa discreta, quase sigilosa, sobre o tal caso Banco Master. Só um bate-papo institucional, né? Claro, nada demais, só relatórios, investigações financeiras, bilionárias, diga-se de passagem, fraudes bancárias circulando sobre a mesa, né? Como quem estivesse ali discutindo as semifinais do Campeonato Paulista. Putz, nem deveria ter lembrado nisso, porque é meu Santos, pelo amor de Deus, hein? Mas o nome em evidência nessa conversa com Mendonça é o mesmo do momento, Daniel Vorcaro. Porque aparentemente o enredo saiu da fase de probleminha, um probleminha bancário, financeiro, e entrou naquele estágio clássico de escândalo épico. Tem tudo para se tornar um escândalo maior, inclusive, que Petrolão, Mensalão, porque atinge as figuras mais altas do poder, do sistema, e com proporções financeiras ainda indefinidas. Não se sabe até onde vai esses, eu vou chamar de desvios, porque no fundo é o que acabou acontecendo, desvio de dinheiro. Simples. O mais curioso é que o clima, né, não é nada ameno. É um clima muito nervoso, muito tenso. Todos comentam em Brasília. Entre os políticos, todos de orelha erguida, esperando algum fuxico adicional. Você soube de alguma coisa a mais? Por quê? É muita gente envolvida, direta ou indiretamente. Porque participou ou porque conhece e convive com alguém que participou. Mas oficialmente, tudo muito técnico, essa conversa entre Mendonça e os delegados. Muito sério, muito republicano. Só que nos corredores o comentário é outro. Quando delegados da Polícia Federal começam a pisar dentro do Supremo Tribunal para atualizar um ministro pessoalmente, não é exatamente porque o assunto está esfriando, muito pelo contrário. É porque o assunto está mais quente do que antes. Brasília funciona assim.
Quando dizem que foi apenas uma reunião de rotina, podem apostar que a metade da cidade já começou a checar advogados, apagar mensagens antigas de WhatsApp, de e-mails, e lembrar quem apareceu em qual festa, em qual dia, né? Especialmente aquelas festinhas sociais super inocentes em lugares paradisíacos como Trancoso, lá na Bahia, onde ninguém fala de negócios, claro, o assunto ali é outro. E enquanto isto, o Congresso discute o veto do projeto de lei da dosimetria. CPI, acordos, votações, discutem isto tudo ao mesmo tempo, para tentar ocupar a cabeça de todos, ocupar os noticiários, tudo ao mesmo tempo. Como que se cada peça do tabuleiro estivesse esperando a outra se mover primeiro. Porque no fundo, no frigir dos ovos, estão todos esses assuntos conectados de alguma forma com o caso de Banco Master. Por incrível que pareça, porque o Vocário está envolvido com questões da CPMI, do INSS. Políticos estão envolvidos com questões do INSS e com festinhas do Vocário. Outros agentes estão envolvidos com casos financeiros do Banco Master. Está tudo dentro de um pacote só. E no fundo, ninguém quer ser o primeiro a acender a luz quando todo mundo ainda prefere o escuro. No fim das contas, a cena é maravilhosa. O país debatendo política na televisão, enquanto o verdadeiro suspense acontece em salas fechadas, com café já morno, pastas confidenciais e pessoas tentando parecer tranquilas demais. Quando a investigação financeira começa a ganhar atenção direta do Supremo, já não é o começo da história. Muito pelo contrário. E quando o roteiro já passou da metade de alguns personagens, ou de algumas atitudes de personagens, aí começam então a perceber que talvez apareçam um último ato. Uma coisinha a mais que acaba levantando outras suspeitas. Cada vez que se toca num determinado agente público, esse agente público solta uma informação que reacende um outro movimento, uma outra investigação. É uma teia de aranha. Simples assim. Até eu me enrolei um pouco para explicar isso. Agora, vamos falar de uma coisa séria que não está acontecendo no Brasil, mas virou notícia mundial. Porque o continente americano entrou oficialmente em uma nova fase de tensão estratégica. E o que parecia apenas uma operação contra o narcotráfico mexicano pode, na verdade, representar o início de uma reorganização de poder muito maior. A morte do tal Nemésio Oseguera Cervantes, conhecido como temido Eumencio, líder do cartel Jalisco Nueva Generación, não foi tratado nos círculos de segurança internacional como um simples sucesso policial. Porque fontes ligadas à inteligência apontam que a ação foi parte de uma ofensiva coordenada com lógica típica de poder duro, marca central da doutrina política do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Durante mais de 3 décadas, Eumencio construiu um império considerado praticamente intocável. O seu cartel operava com drones militares, veículos blindados às dezenas, armamento pesado e capacidade suficiente para derrubar helicópteros das Forças Armadas mexicanas. Só que o verdadeiro poder da organização não estava apenas nas armas, e sim nas redes financeiras, rotas internacionais e conexões indiretas espalhadas por todo o continente latino-americano. A localização final do narcotraficante teria sido possível após informações vindas do próprio círculo íntimo do líder criminoso. Porque, segundo as autoridades mexicanas, a sua companheira, que já estava sob custódia, confirmou que em 21 de fevereiro ele permanecia em uma propriedade em Tapalpa,
em Jalisco. E isso permitiu que as forças especiais executassem a operação decisiva. Ele foi capturado e faleceu dentro do helicóptero. É o que diz os agentes. E o efeito foi imediato. Seu filho recebeu prisão perpétua. Sua filha foi detida. Estruturas do cartel começaram então a ruir em cadeia. E por conta disto, horas depois, o México mergulhou no caos. Ônibus incendiados, bloqueios urbanos, civis retirados de veículos, militares mortos, incêndio em residências, aeroportos fechados, principalmente em regiões estratégicas de Guadalajara. O alerta internacional foi emitido inclusive para áreas turísticas consideradas seguras até então. E olha só, a situação está tão ruim que hoje o presidente da FIFA consultou tanto os Estados Unidos como o México para tratar dos jogos da Copa do Mundo, que começa em junho agora. Porque, segundo eles, a ideia é que essa ação, essa reação dos traficantes possam se estender por muito tempo ainda. Agora, segundo analistas de defesa, o verdadeiro destinatário da operação não estava apenas no México. Toda a América Latina. Esse é o alvo, não somente o México. Prova é que os Estados Unidos já cercou o Caribe, foi primeiro na Venezuela, está ali em cima da Colômbia, está atrás de todos os narcos que acabam levando seus produtos para os Estados Unidos. O México já vinha sendo avisado que era para tomar providências e acabou no que deu. Acabou acontecendo tudo isto. Simples assim. Agora, Washington passou a tratar o narcotráfico, o regional, como ameaça direta à segurança nacional americana, especialmente diante da crise do fentanil, que é uma substância tóxica associada à morte de milhares de cidadãos nos Estados Unidos e amplamente ligada à operação do cartel de Jalisco. E é exatamente nesse ponto que o cenário ganha uma dimensão ainda mais sensível. Porque enquanto a ofensiva contra cartéis avança no campo da segurança, os Estados Unidos ampliam simultaneamente instrumentos de pressão econômica contra países considerados estratégicos, incluindo o Brasil. Atualmente, o Brasil é alvo de uma investigação comercial sobre a seção 301 da Lei de Comércio Americana. E na visão estratégica atribuída a Donald Trump, comércio, crime organizado e influência política fazem parte do mesmo tabuleiro. Os países que são incapazes ou considerados relutantes em combater o narcotráfico, como é o caso do Brasil, com dificuldades de controlar fluxos ilícitos, redes financeiras obscuras e políticas econômicas, são vistas como hostis, né? E passam a enfrentar dificuldades com a pressão americana. Portanto, a queda do tal Elmencio surge como mais um que chegou ao fim depois das ações americanas. Ou seja, essas ações dos Estados Unidos funcionam como um aviso continental. Primeiro foi Maduro, agora é Elmencio. Daí para frente só eles é que sabem qual será o próximo. E o Brasil que não se folgue tanto assim não. Fiquem atentos porque a coisa pode chegar até aqui. Motivos não faltam, nós sabemos disso. Mas de qualquer maneira é uma situação que está tensa e vai gerar muita confusão ainda, podem ter certeza. E nós vamos estar atentos para tentar trazer essas informações, que muito embora não tenha tão diretamente a ver com o Brasil, não deixa de ser notícia importante que afeta todo o sistema comercial brasileiro. E no fim, quando se trata de sistema comercial, nós sabemos quem é que paga o preço, o povão. Então é isso, meus amigos, esses eram os assuntos que eu tinha para o dia de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem os likes, se inscrevam no canal. Eu espero encontrar vocês todos amanhã em um novo vídeo, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.